A Torre de Babel é um tema fascinante que desperta a curiosidade de muitas pessoas. O que foi essa construção? Por que foi feita e o que aconteceu com ela? Neste vídeo, vamos tentar responder a essas perguntas, usando como fonte principal a narrativa bíblica encontrada em Gênesis 11, versículos do 1 ao 9, mas também considerando alguns aspectos históricos e culturais. A Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma grande torre que os descendentes de Noé tentaram construir na planície de Sinear, na região da Babilônia, cerca de 130 anos após o dilúvio. Segundo a Bíblia, eles tinham o objetivo de construir uma torre que chegasse ao céu para alcançar fama e evitar serem espalhados pela terra, contrariando assim o mandamento de Deus de povoar e dominar o mundo. Gênesis 9, versículo 1. A torre era provavelmente um zigurate, uma construção típica da Mesopotâmia, que consistia em uma plataforma quadrada ou retangular com vários andares, cada um menor que o anterior, formando uma espécie de pirâmide escalonada. No topo, havia um santuário dedicado a algum ídolo. Quem foi o principal responsável pela construção da Torre de Babel? A Bíblia não menciona o nome do responsável pela construção, mas alguns livros extrabíblicos e de tradições judaicas apontam a autoria do evento para Nimrod, um descendente de Noé, como o líder desse projeto. Ele é descrito como um poderoso rei que desafiou Deus e fundou a cidade de Babel. Nimrod era filho de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé. O nome Nimrod significa rebelde, se rebelar. De acordo às escrituras sagradas, ele foi o primeiro homem mais poderoso da terra e se destacou como um poderoso caçador. Nimrod fundou várias cidades na Mesopotâmia. Entre elas estão Babel, Ereque, Nínive e outras. Poucos são os detalhes sobre a vida de Nimrod. Além de líder na construção da Torre de Babel, especula-se que ele se casou com sua própria mãe e que era um excelente caçador. Deus confunde as línguas. A Bíblia diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e ficou descontente com o projeto. Ele percebeu que os homens estavam unidos em um só propósito, mas esse propósito era contrário à sua vontade. Eles estavam buscando a sua própria glória, construindo algo que não fazia parte dos planos de Deus. Deus então decidiu confundir a linguagem dos homens, para que eles não se entendessem mais e parassem de cooperar entre si. Assim, ele frustrou o projeto dos homens e os dispersou pelo mundo. A torre ficou inacabada e recebeu o nome de Babel, que significa confusão. Gênesis 11, versículo 9. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A confusão das línguas foi um ato de juízo, mas também de misericórdia de Deus. Ele impediu que os homens continuassem em seu caminho de orgulho e soberba que os levaria à ruína. Ele também cumpriu o seu propósito de encher a terra com diferentes povos e culturas, que refletem a sua criatividade e diversidade. Ele também preparou o cenário para a sua promessa de salvação, que seria revelada a Abraão, um descendente de Sem, filho de Noé. Gênesis capítulo 11, versículos do 10 ao 32. A história da Torre de Babel nos ensina algumas lições importantes para os nossos dias. Em primeiro lugar, ela nos mostra que Deus é soberano sobre toda a humanidade e sobre todas as nações. Ele tem o controle de tudo o que acontece no mundo e pode intervir quando quiser para cumprir os seus planos. Nenhum projeto humano pode se opor à sua vontade ou frustrar o propósito de Deus. Em segundo lugar, ela nos mostra que Deus se importa com a humanidade e deseja se relacionar com ela. Ele não é um Deus distante ou indiferente, mas um Deus pessoal e presente, que desce para ver e falar com os homens. Ele também é um Deus santo e justo, que não tolera o pecado e julga a rebeldia dos homens. Mas ele também é um Deus amoroso, que oferece perdão e salvação a todos aqueles que se arrependem e creem nele. Em terceiro lugar, ela nos mostra que Deus valoriza a diversidade e a unidade entre os povos. Ele criou os homens à sua imagem e semelhança, mas também os fez diferentes uns dos outros, com diferentes línguas, culturas e dons.
Ele quer que os homens se respeitem e se apreciem em suas diferenças, mas também que se unam em torno do seu nome e do seu reino. O que Deus nos ensina com a história da Torre de Babel? Deus sabe o que é melhor para nós e tem um plano perfeito para a nossa vida. Quando tentamos fazer as coisas do nosso jeito, sem consultar a Deus ou seguir os seus mandamentos, acabamos nos afastando dele e causando problemas para nós e para os outros. Deus quer que vivamos em harmonia com ele e com o nosso próximo, e não em conflito ou competição. A Torre de Babel é um símbolo da soberba e da rebelião humana contra Deus, e também da diversidade e da unidade dos povos. Essa passagem bíblica nos mostra as consequências de desafiar a Deus e nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados e a nos voltarmos para Ele em fé e amor. O que dizem os especialistas de hoje sobre a veracidade da Torre de Babel? Um tablete de argila com escrita cuneiforme, um dos primeiros textos da humanidade, datado de 2500 a.C., encontrado no Iraque, antiga Mesopotâmia e traduzido em 1872, nos mostra o que os especialistas acham ser uma evidência extremamente convincente da existência da Torre de Babel. No tablet, encontramos um desenho de uma torre de degraus e uma figura humana grande, carregando um bastão e usando um chapéu em forma de cone e segurando uma lança. Abaixo, há uma inscrição que diz Zigurate. A pedra revela detalhes da construção de uma estrutura que uns acreditam ser referente à Torre de Babel. Entretanto, outros acham que refere ao imperador Nabucodonosor II. O trabalho de tentar sincronizar os achados arqueológicos com os relatos bíblicos é um campo ainda pouco explorado. Muitos são os achados arqueológicos que, sim, corroboram com a Bíblia Sagrada. Além da Bíblia ser um livro sagrado que contém a revelação de Deus para a humanidade, ela também é um registro histórico de muitos acontecimentos e personagens que marcaram a história de Israel e do mundo. A arqueologia pode ajudar a confirmar ou esclarecer alguns aspectos da narrativa bíblica. Veja alguns exemplos de descobertas arqueológicas que comprovam a veracidade da Bíblia. A Estela de Merneptah é uma laje de pedra que foi encontrada em 1896 em Tebas, no Egito. O monumento foi encontrado onde tinha estado uma vez no Antigo Egito, no templo, que honrou o faraó Merneptah. A estela contém uma inscrição que menciona Israel como um povo que habitava na terra de Canaã por volta do século 13 a.C. Essa é a primeira referência extrabíblica ao nome Israel, e confirma que o povo de Deus já existia naquela época, conforme relatado no livro de Êxodo. A casa de Davi. O rei Davi é um dos personagens mais importantes da Bíblia, sendo o segundo rei de Israel e o ancestral do Messias. No entanto, alguns críticos duvidavam da existência histórica de Davi, alegando que ele seria apenas uma figura lendária. Essa dúvida foi dissipada em 1993, quando o arqueólogo israelense Avraham Biran descobriu uma inscrição em basalto na antiga cidade de Tel Dan, no norte de Israel. A inscrição foi feita por um rei arameu, que se gabava de ter derrotado o rei de Israel e o rei da casa de Davi, por volta do século 9 a.C. Essa é a primeira evidência extrabíblica do reino de Davi, e mostra que ele era reconhecido pelos seus inimigos como um governante poderoso. O selo de Ezequias. O rei Ezequias foi um dos reis mais fiéis de Judá, que reinou no século 8 a.C. Ele promoveu uma reforma religiosa em seu reino, eliminando a idolatria e restaurando o culto ao Senhor. Ele também enfrentou o cerco do rei assírio Senaqueribe, que tentou invadir Jerusalém, mas foi milagrosamente derrotado por Deus. Em 2015, o arqueólogo Eilat Mazar anunciou a descoberta de um pequeno objeto de argila com a impressão do selo real de Ezequias. O selo traz o nome do rei em hebraico e um símbolo de um sol alado com duas faces, Ankh, símbolo egípcio da vida. O selo confirma a existência histórica de Ezequias e também revela alguns aspectos da sua cultura e religião. O Pergaminho do Mar Morto. São uma coleção de mais de 900 manuscritos escritos em hebraico, aramaico e grego, que foram encontrados entre 1947 e 1956, nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto.
Os manuscritos datam do século III a.C. ao século I a.C. e incluem cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, além de textos apócrifos, comentários bíblicos, regras de comunidade e escritos proféticos. Os pergaminhos são considerados o maior achado arqueológico do século XX, pois testemunham a fidelidade e a antiguidade das Escrituras, e também fornecem informações valiosas sobre o judaísmo e o cristianismo primitivos. Esses são apenas alguns exemplos de como a arqueologia pode corroborar a veracidade da Bíblia, mas existem muitos outros. Assim como os mencionados, quem sabe um dia, com bastante estudo e trabalho dos arqueólogos, a Torre de Babel também possa evidenciada para o mundo, pois nós que cremos, pela fé podemos comprovar sua existência. A Bíblia não é um livro de mitos ou lendas, mas um registro fiel da história da salvação, que se cumpriu em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você quiser se aprofundar mais sobre a construção da Torre de Babel, aconselho você a ler o livro de Gênesis a partir do capítulo 11. É muito importante que estejamos sempre dispostos a estudar as Escrituras Sagradas. Esse estudo nos leva a refletir sobre as vitórias e as derrotas dos personagens bíblicos e trazer tais ensinamentos para as nossas vidas nos dias de hoje. O interesse crescente pela Palavra de Deus nos aproxima dele e faz de nós seres humanos melhores. Graça e paz.